Hoje, dia 15 de junho de 2022, da Serviço de Endoscopia do Hospital Universitário do Piauí, vamos falar sobre hemorragia digestiva alta varicosa. A hemorragia digestiva alta varicosa, como o próprio nome já diz, é um sangramento digestivo alto, secundário ao sangramento de varizes esofágicas ou gástricas. Né? Esse sangramento ele decorre de um problema secundário à hipertensão portal. O sistema venoso portal é um sistema que opera em baixa pressão, a cerca de 5 milímetros de mercúrio, e pacientes que têm hepatopatias diversas, sendo a cirrose hepática mais comum, mais prevalente, eles têm um aumento da pressão nesse sistema venoso, e em pacientes em que essa pressão ultrapassa os 2 milímetros de mercúrio, estão suscetíveis a ter sangramentos das varizes de esôfago, que vão corresponder a cerca de 30% dos casos de hemorragia digestiva alta, sendo os outros 70% de etiologia não varicosa. E é uma etiologia que é uma emergência médica. Esse paciente muitas vezes chega instável no pronto-socorro, né, esterilizando a hemorragia digestiva, e necessita de uma abordagem intensiva, muitas vezes tem indicação de terapia intensiva, hemotransfusão e suporte tanto clínico quanto avaliação endoscópica posteriormente. Em relação às varizes esofágicas, existem diversas classificações e, de modo geral, nessa classificação, durante a realização do exame endoscópico, existem alguns fatores que devem ser elencados no laudo. Inicialmente, a localização da varize, se ela está localizada no dedo superior, médio ou inferior do esôfago. Outro aspecto importante a ser descrito é a relação à forma. Pode ser classificado em varizes de fino, médio ou grosso calibre. As varizes de fino calibre, são essas da primeira imagem superior, são cordões varicosos, né, que somem ao realizar a insuflação do órgão. As de médio são cordões que não vão sumir a insuflação, e as de grosso são varizes extremamente aberrantes, tortuosas, que lembram até tumorações, né, que estão evidenciadas nessa última imagem. E existe uma classificação que vai de F0 a F3, sendo F0 a ausência de varizes, né, em pacientes que já foram erradicados após cessão de ligadura elástica, F1 a varizes de fino, F2 a varizes de médio calibre e F3 a varizes de grosso. Outra coisa a ser descrita também na realização, né, na descrição das varizes esofágicas, é a presença de sangramento, pode ser sangramento em jato ou sangramento em babação, a presença de alterações vermelhas na mucosa, né, também conhecido como red spots, devem ser descritas no laudo, e alterações cicatriciais após ligaduras ou após a presença de um sangramento que se cicatrizou, né? A presença de ulcerações e manchas brancas também devem ser descritas. Aqui um quadro que vai resumir tudo isso, né? A localização da varize, se ela está localizada no terço médio, superior ou inferior do esôfago, o formato fino, médio ou grosso calibre, a coloração dela, se é branca ou se é azulada, a presença de alterações, né, de cor vermelha, como red spots. Existem vários tipos, né? Desde pontos até manchas mais em vergalhão, aqueles hematocistos, que são as dilatações venosas em cima da varize. Para tudo isso, tem que ser descrito no laudo. E a presença de achados mucosos, né? Desde erosões, úlceras ou manchas esbranquiçadas sobre a varize, e a presença de sangramento ativo também, quando encontrado, deve ser descrito se é em jato ou em babação. Em relação às varizes gástricas, muitas vezes elas, né, fazem parte do mesmo espectro de doença secundário à hipertensão portal, e elas podem ter continuidade ou não com as varizes esofágicas. Quando elas têm continuidade com a varize esofágica, o que a gente chama de varize esôfago-gástrica. E ela é identificada pela sigla GOV, né? Gastroesofágico varizes, que pode ser do tipo 1, quando ela inicia sinais de unção esôfago-gástrico e percorre de 2 a 5 centímetros pela pequena curvatura, ou tipo 2, quando ela percorre em direção ao fundo. Já quando essas varizes gástricas estão de forma isolada pelo estômago, né, sem relação com as varizes esofágicas,
elas podem ser classificadas em IgV1, quando são localizadas no fundo, ou IgV2, quando localizadas em qualquer outra porção do estômago. Também é uma etiologia importante de hemorragia digestiva, embora menos frequente que as esofágicas, mas também é possível e tem até uma mortalidade maior se comparado com as esofágicas. Outra causa de sangramento, né, de hemorragia digestiva alta, nesses pacientes com hipertensão porta, pode ser a própria gastropatia. Em alguns pacientes que têm um quadro mais avançado, chamado C, a gastropatia hipertensiva, né, chega a ter um grau mais intenso, levando a hemorragia intramucosa e até mesmo luminal. E isso pode ser exteriorizado, né, que seria o grau 3 dessa classificação. O grau 2 é aquela que tem apenas pontos avermelhados, vermelhidão difuso na mucosa. E o grau 1 é o paciente que tem manchas erantematosas ou máculas bem difusas pela mucosa. Associado a isso, esses pacientes vão ter um edema mosaico, um edema padrão em pele de cobra, também é bem característico na gastropatia hipertensiva. Em relação ao tratamento das hemorragias digestivas de etiologia varicosa, o passo inicial não é o tratamento nem clínico, nem farmacológico, nem endoscópico. São as medidas iniciais de ressuscitação volêmica, hemotransfusão e antibiótico profilaxia. Nós vamos ter uma aula para falar só sobre isso, mas de forma geral, a ressuscitação volêmica, o paciente que tem hemorragia varicosa deve ser feita de forma parcimoniosa, uma vez que não se deve aumentar muito a pressão sistólica, o objetivo é manter entre 90 e 100 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica, porque se houver um aumento muito grande da pressão arterial, vai levar a um aumento da pressão portal, aumentando também o risco de ressangramento. A hemotransfusão é realizada com o objetivo terapêutico em manter o HB, hemoglobina, entre 7 e 8, e a antibiótico profilaxia no paciente cirrótico é realizado ou com quinolona oral ou com ceftriaxona IV, 1 grama por dia, com o objetivo de reduzir as complicações infecciosas e o risco de encefalopatia que esses pacientes têm. Uma vez tomadas essas medidas iniciais, vão partir para a terapia farmacológica e para a terapia endoscópica, que combinadas têm boa resposta no tratamento desses pacientes. A terapia farmacológica tem o objetivo de reduzir o fluxo sanguíneo na circulação esplâncnica, né? Reduzindo assim a pressão do sistema porta. E quando associada à terapêutica endoscópica, ela é eficaz em mais de 90% dos casos de hemorragia digestiva. A droga de escolha é a tetipressina. É a única das drogas que eu vou falar aqui que tem comprovadamente associação com redução de mortalidade. Reduzem até 34% a mortalidade desses pacientes. Entretanto, pacientes coronariopatas, que têm insuficiência vascular periférica e hipertensão não controlada, têm contraindicação ao uso da tetipressina. As opções farmacológicas são 3. A terlipressina, que eu já falei, o ocreotide e a somatostatina. A terlipressina inicia-se com bolos de 2 mg, seguido por dose de manutenção de 1 a 2 mg, de 4 em 4 horas, por 2 a 5 dias. Mesmo que o paciente não esteja mais sangrando, mas é orientado a fazer essa manutenção. O ocreotide, o bolus é de 50 microgramas EV, mantido em infusão contínua de 50 microgramas por hora, por 3 a 5 dias. E a somatostatina também é feito, né, em forma de bolus, 250 microgramas, seguido por infusão contínua, 250 microgramas por quilo, né, essa tem que ser corrigida pelo peso, por hora, também para até 5 dias. E isso é uma medida que, por si só, né, já reduz bastante o sangramento, mas tem que ser associada à terapia endoscópica. As duas têm que ser sempre combinadas. Mesmo que você, né, no momento da realização da endoscopia, mesmo que não haja identificação de sangramento ativo, é recomendado que haja um tratamento endoscópico das varizes. Preconiza-se que a endoscopia seja realizada em até 12 horas, né, sendo que quando se ultrapassam 15 horas de tempo entre o episódio hemorrágico inicial e a realização da endoscopia, observa-se que há um aumento da mortalidade desses pacientes. O tratamento de escolha endoscópico é a ligadura elástica,
e deve ter sempre atenção ao se realizar a sedação desses pacientes, principalmente os pacientes chave C, que têm uma dificuldade em metabolizar os fármacos utilizados na sedação, né? O midazolam, ele aumenta o risco de cefalopatia nesses pacientes, né? Principalmente no chave C. E em pacientes que fizeram uso de terlipressina, se é associado ao uso de propofol durante a realização da endoscopia, tem uma predisposição maior a ter complicações hemodinâmicas, né? Devido à hipotensão e bradicardia, que essas drogas juntas podem potencializar. Então, pacientes que têm chave C, que não conseguem manter a PA no nível adequado, ou que já tem uma encefalopatia grave, ou que ainda não conseguem manter a saturação acima de 90, ou que esteja com sangramento ativo ainda muito exuberante, tem indicação de fazer esse exame já com viária protegida, né? Em regime de intubação orotraqueal, já de início. Uma alternativa do tratamento endoscópico é a escleroterapia. Nesses casos, você vai utilizar um agente esclerosante para cessar o sangramento. Ela é eficaz em mais de 90% dos pacientes com sangramento agudo. É uma alternativa, uma vez que em pacientes que têm sangramento ativo, a ligadura é uma opção tecnicamente um pouco mais difícil, porque a visualização fica limitada por conta do cap das ligas. E ela também tem papel, né, pode ser utilizada em varizes esôfago-gástricas, né, principalmente as varizes gástricas. A escleroterapia é uma boa opção. É realizada, né, principalmente, pode ser utilizados vários agentes esclerosantes. Um de escolha no serviço da USP é o oleado de etanolamina a 5%, que pode ser realizado dessa forma ou então diluído para 2 a 3%. As injeções iniciam na junção esôfago-gástrica e seguem em sentido cranial, tendo-se o cuidado de injetar de 2 a 5 ml da solução por sítio de injeção até um máximo de 30 ml. Por que tem esse limite? Porque essa injeção não é isenta de complicação. A principal, né, e mais comum, geralmente é a febre e dor retroesternal, que acontece no primeiro e no segundo dia após o procedimento. Mas essa injeção ela pode levar a uma formação de uma úlcera no local, e essa úlcera pode sangrar, né? Paradoxalmente, a complicação da esclerose é a hemorragia, porque ele ulcera, pode sangrar. Outras complicações mais tardias, disfagia, porque essa úlcera, ao cicatrizar, pode estenosar, levando o paciente a ter disfagia. Ela pode perfurar, levando a mediastinite, derrame pleural e sepse, e até mesmo óbito. Então, não é um método isento de complicação. A ligadura elástica, por sua vez, ela tem, além de ter menos complicações do que a escleroterapia, ela tem menos mortalidade, diminui o risco de ressangramento e erradica de forma mais rápida as varizes esofágicas e leva também a menor mortalidade dos pacientes. Por isso, ela é o tratamento de escolha da terapêutica endoscópica dos pacientes com sangramento. Da mesma forma, inicia-se com as ligaduras desde a junção esôfago-gástrica, progredindo em sentido cranial de forma helicoidal, evitando disparar várias bandas na mesma altura do esôfago, porque isso pode levar a disfagia e estenose posteriormente. A queda da banda elástica acontece de 7 a 10 dias após a aplicação, e uma complicação possível é sangramento da varize no momento que a banda cai. Então, de 7 a 10 dias é uma janela em que é possível haver ressangramento. Tem que ficar atento. E nesses pacientes que foram ligados, recomenda-se repetir a sessão de 2 a 4 semanas até a completa erradicação das varizes esofágicas. Tem menos complicações que a escleroterapia, mas também não é isenta de complicações. A principal delas é a recidiva hemorrágica, o ressangramento é o mais comum, mas também pode ser associada a dor torácica, disfagia, odinofagia, que são sintomas geralmente autolimitados nos primeiros dias após a ligadura, mas também pode estar associada a estenose de esôfago quando ocorre uma retração cicatricial na área que foi ligada. Por fim, as varizes gástricas são menos frequentes, são observadas em apenas 20% dos pacientes cirróticos. Entretanto, quando ocorre sangramento de varize gástrica, observa-se uma maior mortalidade
do que em relação ao sangramento de variz esofágica. O tratamento é realizado com injeção de cianacrilato, que é uma substância que vai solidificar o interior da varize, levando à sua esclerose. E, para ser administrado, ele tem que ser diluído em solução com lipiodol, na proporção de 1:1 ml, ou de 1:0,8. E observa-se que deve ser realizada a injeção de apenas 2 ml da solução por injeção. Por ser um agente que solidifica com facilidade, deve ser realizado com agulha um calibre um pouco maior, um pouco mais calibrosa, 19 gauge. Sempre ter um cuidado na injeção. Assegurar que não vai ficar nada de cianacrilato no interior do aparelho do canal de trabalho, porque isso pode danificar o aparelho. Então, após a injeção, deve-se lavar a agulha com solução salina, quando destinado, e só, então, posteriormente, retirar o aparelho do interior do paciente.